estamos falando sobre Jairo, estamos falando sobre vida, né? Estamos falando sobre os códigos por intermédio da vida de Jairo. E irmão Michel, diácono Michel falava... Estava falando sobre as condições, tanto de Jairo quanto da mulher do fluxo de sangue. Jairo era influente, Jairo era conhecido, Jairo tinha uma vida social, então ele tinha bastante influência naquele lugar. E ele tinha as pessoas que estavam ali ao redor que conhecia Jairo. A mulher do fluxo de sangue, ela já era uma mulher que era afastada da sociedade por causa daquela doença que ela possuía. E por ela ter essa doença, as pessoas baniam ela por ser impura, né? Então, em Levítico 15, 19, eles falam um pouquinho sobre essa doença, sobre a mulher ser impura, sobre o fluxo de sangue, ela não podia tocar em nada, não podia tocar em ninguém, né? E a sociedade era desse jeito, né? A gente entende que os judeus, eles tinham esses costumes, né? Então, ela era excluída da sociedade e Jairo era um conhecido da sociedade. E o que me interessante aqui é quando fala quando Jairo vê Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Eu acho essa parte muito interessante, porque Jairo, ele tinha um certo poder naquela sociedade. E ele, naquele momento, ele se prostrou aos pés de Jesus. Quando ele se prostrou aos pés de Jesus, é porque ele já tinha ouvido falar. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mesma coisa a mulher do fluxo de sangue. Para ela usar aquela fé ativa dela, aquela fé, ela ouviu falar de Jesus. E hoje, muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas muitas pessoas não botam a prática da fé. O que falta hoje na nossa sociedade é essa fé. Como Jairo teve, como a mulher do fluxo de sangue teve. Eles tiveram uma fé que conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus disse logo que ia até com ele, que ia até a casa. Então olha só como ele chamou a atenção. Jesus deixou o seu ministério no meio da multidão ali, com a multidão, porque Jesus estava ali pregando o evangelho, falando do amor de Deus, pregando a palavra. E naquele momento, quando Jairo se prostra, Jesus fala, eu vou contigo. Então, Jesus já estava com o ministério de estar no meio da multidão. E quando ele disse, eu vou contigo, e a multidão o acompanhou. Então, Jesus mostrou que ele ouve. A mesma coisa a mulher do fluxo de sangue. Ela apenas tocou. E Jesus sentiu sair o poder. Jesus sentiu sair o poder. O fluxo de sangue eu vou deixar para falar mais um pouquinho mais para frente. Então, essa parte de Jairo foi muito interessante, o prostrar. O que nós temos que entender? Para nós chamarmos a atenção de Jesus, primeiramente, temos que nos prostrar aos pés de Jesus. De alguma forma, eu tenho que chamar a atenção de Jesus, mas primeiro, com a humildade. De entender o poder que o Jesus Todo-Poderoso tem. Por que muitas das vezes não acontecem coisas sobrenaturais na nossa sociedade hoje? Na minha geração. Falo na minha geração. Porque a falta da pessoa se prostrar, a falta da pessoa se humilhar, a falta da humildade. Por isso que muitas coisas não acontecem. A gente vai ver vários relatos na Bíblia de pessoas que se prostravam para falar com Deus. E Jesus ouvia. Nós temos vários relatos. E por que hoje, muitas das vezes, nós não damos essa importância, essa reverência de se prostrar? Claro que Jesus, o importante é o que está aqui dentro do nosso coração, né? Orar e clamar de todo o coração. Deus, ele ouve. Mas muitas das vezes nós não temos esse cuidado de se prostrar. O prostrar é muito importante.
O se humilhar é muito importante, principalmente para um Deus que é todo poderoso. É um Deus que cuida da gente em todo tempo. É um Deus que não deixa faltar nada em todo tempo. Em meio às dificuldades de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. Mas eles entenderam e acharam o caminho. Eles foram no caminho certo. Eles foram no local certo. Porque eles entenderam que só ali, só ele podia resolver os seus problemas. Sabe que o conceito de idolatria não é a adoração a alguma coisa, né? Mas é o ato de se prostrar. Se prostrar. Então a idolatria tem muito mais a ver com isso, o ato de se prostrar. Isso é forte porque se uma circunstância se levanta contra você, e o termo é muito bonito, né? Se levanta, né? Ou seja, tenta se sobrepor a você, se colocar sobre você, dando aquela ideia de ser algo maior do que você. E você se prostra perante uma luta, uma dificuldade, uma circunstância, você se tornou um idólatra. Por isso que aqueles 3 amigos ali, eles falam assim, não, os nossos joelhos não se dobram, a não ser perante o Eterno. E assim, é muito forte isso, cara, porque um judeu, nos nossos dias ortodoxos, né, mas no tempo de Jesus, um judeu, ele não olha de joelho de maneira nenhuma. Ele não se prostra. Sim, se eu não me engano agora, eu acho que só tem mencionado 2 judeus que se prostram para orar. Por isso que é muito forte você ver assim, Jesus, Getsemane, e se prostrando, veio orar. O judeu não se prostra para orar. Porque ele sabe que tem alguém sobre ele, Jesus, Getsemane, né? E Paulo disse, por esta causa eu me ponho de joelhos. Porque o judeu é terrível. Como assim tu vai se prostrar? E você vê que Jairo chega ali, Jairo se prostra. E Jairo é uma autoridade, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. Jairo é uma autoridade. Jairo chegou a um nível que seres humanos almejam, né? E com muito esforço, zelo, cuidado, perseverança, forte, você pode chegar. Mas até o que eu posso construir sobre mim mesmo não é suficiente para alcançar tudo. Verdade. Né? E assim, o texto começa falando que Jesus se levanta e Jairo se prostra. Porque um judeu, ele não ensina de pé, né? Um judeu se assenta para ensinar. Isso é lindo demais. Paulo fala isso, né? Falando de si mesmo, ele fala assim que Paulo ele crescia aos pés de Gamaliel, né? Aos pés, até Maria também, que aprendia aos pés de Jesus. Aí eles pensam o quê? Então Jesus estava falando ali e Maria sentada no tapetinho ouvindo. Não foi uma vez que isso aconteceu. Quando o texto diz assim, Maria aprendia aos pés, está falando assim, Maria vivia aprendendo de Jesus. Aprender aos pés é estar perto. Então eu acho bonito isso, porque quando vamos dizer, um mestre ia ensinar, bom, agora nós vamos assentar. Agora é o momento do ensino. Eu digo isso, irmãos, que para mim, o momento mais rico na igreja é o ensino. Eu amo. É o tesouro da igreja. Eu amo. Para mim porque culto, você pode cultuar, e foi até bom você ter aquela até no primeiro corte aqui, você falar assim, nós precisamos de um tempo sim, né? Até bom você ter colocado isso. Eu digo que a igreja, ela é o celeiro, e o mundo é a seara. Né? Um precisa do outro. Né? Então, assim, momento de ensino é o momento que eu vou aprender para pôr em prática. Aprender de mim. Então, eu acho muito lindo isso, porque Jesus, cara, ele é fantástico. Ele acalma a tempestade em todas as esferas. Né? Bom, agora vamos sentar aqui. Não, mas não. Agora esse é o momento. Então, Jairo chega ali, como você falou, eu acho interessante porque Jairo ele chega ali a estar acostumado a agir. Você falou assim, por que nós não vemos talvez tantos milagres na nossa geração? Porque falta entendimento. Né? O milagre nós geramos. Só que precisa haver uma conexão com a vontade dele com a nossa. Nosso Deus não é um Deus fútil. Que vive não fazer coisas aleatórias sem um propósito. Não há um propósito sempre maior. E o propósito, que eu comecei falando aqui sobre vida, porque o propósito do Senhor é a vida. Se eu não me engano, em Levítico diz que a vida está no sangue e que não há nenhum milagre, mas nenhum mandamento maior do que a vida. Nenhum mandamento é maior do que a vida. Mas os judeus, vou dizer do tempo de Jesus, né? Talvez tenha um judeu me ouvindo do tempo de Jesus, eles chegaram a um ponto de ter a lei superior à vida. E não entenderam que, na verdade, a lei é para que as pessoas tivessem vida. E Jairo, ele é um dirigente, como você falou. Você é um dirigente, é uma pessoa que está acostumada a dirigir tudo. Entendeu? Está tudo sobre ele. Tudo sob o meu controle. Tudo está sob o meu controle. E quando ele vai, você me falou, eu quero passar para você, e quando ele sai da sua casa em um tempo que ele sabe que, bom, ele calcula, né? E aqui eu estou conjecturando, ele calcula, bom, se eu for até Jesus,
bom, vou levar tanto tempo, porque é pequeno, né? Você acredita, sei lá, quantas pessoas, 500 mil pessoas ali, 500 pessoas. Se eu chegar até lá, dá tempo de eu voltar. Então, já tem tudo sob controle. Bom, eu vou chegar até ele, a distância vai dar meia hora, com mais 20 minutos que eu troco uma ideia com ele, mais meia hora de volta, dá certinho. Por isso que a mulher vai aparecer ali, para poder... Bom, mas enfim, então eu quero passar a bola para você nesse sentido aqui. Jairo, ele acha que tem o controle de todas as coisas.